Olha só, eu separei algumas perguntas Uhum. que a Clarice Lispector fez para duas pessoas em especial. Olha só. Isso lá nos anos 60. Bom, eu não fui uma delas. Essa primeira é que ela fez pro Isaac Abramovich. Uhum. Vou fazer para você. Meu Deus, que nome. Que honra. O que você sente quando você rege? Vamos lá. Depende do que eu tô regendo. Posso Pode. argumentar assim? Pode. Como a regência orquestral e instrumental é mais recente na minha vida, cerca de 2, 3 anos, eu ainda, dependendo se for uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, eu ainda estou mais ligado à técnica. Então, eu mais penso do que sinto no momento. Sinto também. Mas tem a ver com aquilo que eu falei, né? Daquela massa sonora da orquestra vindo, dependendo do grupo, se for uma banda, assim, de musical. Uhum. A liberdade acaba sendo um pouco menor, a gente acaba sempre estando atento às deixas também, mas eu acho que eu consegui entrar num estado de fluxo maior quando eu rejo coros, porque coros eu já rejo há bastante tempo, há uns 15 anos talvez, ou quase isso. E realmente tem um lugar ali que quando a gente conhece bem a música e você tá numa sinergia legal com o grupo, que você realmente... você perde as referências racionais um pouco das coisas, sem querer romantizar um pouco a coisa, mas você vive a música. Essa frase por si só já é romântica, né? Mas você realmente faz parte daquela apresentação, você está conectado com as pessoas que estão cantando, e é como se você realmente estivesse tocando, né? Que o coro acaba sendo um instrumento. A voz é um instrumento humano. Sim, mas o coro acaba sendo um instrumento do maestro. Que está tocando, entre aspas, que está regendo. Mas eu sinto, sobretudo, muita satisfação, porque eu gosto muito do que eu faço. Principalmente quando está afinado e bem ensaiado. Você continua com a sua escola lá, com o laboratório de teatro musical? Encerramos. Ah, que pena. Infelizmente. Não consegui, voltamos no ano passado, fizemos até meio desse ano, mas não deu para continuar, infelizmente a gente encerrou. Ah, que pena. Tô vindo cada vez mais pro Rio, né, fazendo as coisas aqui. Tá com menos tempo, né, para se dedicar lá. Tempo é artigo de luxo. Isso aí. Outra pergunta que a Clarice Lispector fez, agora para Elis Regina, vou fazer para você. O que você sente antes de enfrentar o público? Segurança ou inquietação? Vamos lá. Ou nenhuma das alternativas. Eu cheguei num... Graças a Deus, cheguei num estágio de ficar seguro. Que sente o nervosinho do frio da barriga, que é legal, né? Que traz um pouco de graça, dinamismo, a coisa. Traz emoção, né? Mas eu acho que eu cheguei num estágio de estar seguro. Talvez por já estar acostumado com o ambiente de palco, né? Plateia. Eu tenho que saber o que eu vou fazer também, né? Se for para improvisar, talvez não tanto. Mas, de uma forma geral, acho que eu consigo segurar bem a questão da emoção e não deixar ela atrapalhar. Mas o fato de você não saber a reação da plateia te deixa inquieto? Não. Não? Não. Eu trabalhava como ator, né, também. Sim. E eu sentia mais isso quando eu era ator do que... Quando eu trabalhava com teatro como ator, né, do que regendo, por exemplo. Porque a música não para, tá ali, né? É mais fácil alguém que eu tô regendo não entender o que eu fiz do que quem tá ouvindo. mas eu, de forma geral, fico bem tranquilo, sim. Fico bem tranquilo. A responsabilidade é grande, mas... Hoje em dia, né? Não foi sempre assim, não. Mas hoje em dia fico bem tranquilo. Foi as perguntas? Foi. Não, tem mais uma aqui, mas deixa mais pro final. Se quiser fazer... O que é que o Brasil precisa para atingir a sua maioridade musical? Vamos lá. Eu acho que isso é complexo. Porque pensando em maioridade... Essa também foi feita pela Clarice? Foi, pro Isaac. Pro Isaac, entendi. Eu acho que depende muito do nicho, né, que você está falando. Não quero me fechar a música erudita, por exemplo. Uhum. O que seria a maioridade musical, por exemplo? Ainda mais no Brasil. A pergunta foi feita na década de 60, por década de 60. Talvez para eles lá na década de 60 se fosse mais claro, né? É. Eu acho que a maioridade musical
talvez seja você, já que você falou Brasil, né? Vamos pensar numa nacionalidade, você se sentir representado pela música que é tocada ou cantada no seu país, né? Então, talvez, pensando em mercado, talvez valha mais investimento, porque a gente tem muitas pessoas talentosas, muitas pessoas boas no que fazem, que muitas das vezes não têm oportunidade. E nem sempre é por falta de espaço no mercado, é porque a lógica do mercado é outra, né? Você acha que as músicas que fazem sucesso lá fora representam o Brasil? Algumas. Como, por exemplo, vai depender também do lugar, do nicho. Chico Buarque. Uhum. Eu acho que ele representa o Brasil na Europa, por exemplo. O próprio Heitor Villa-Lobos, por mais que seja uma música de tradição eurocêntrica, né? Uhum. Mas ele representou bem para a linguagem sinfônica, na minha visão, o Brasil. Ao contrário do Carlos Gomes, por exemplo, que é um compositor brasileiro. Do Guarani, né? Do Guarani, de mão cheia. Muito bom, não estou colocando aqui em xeque a qualidade dele, mas tinha uma tradição de escrever ópera, sobretudo, muito europeia, né, italiana. Mas estava se referindo mais a hoje em dia, né? Sim. Trazendo para os dias atuais, não para a década de 60 como é. Uhum. Eu acho que dos anos 2000 para cá a coisa musicalmente se complicou muito, e falando sobretudo a nível nacional. Não quero cair aqui na armadilha de falar sobre música boa, música ruim. Acho que isso não existe, cada um tem o seu gosto e música é muito mais uma questão de gosto, né? Mas eu entendo que em termos de complexidade e de maior riqueza de elementos musicais propriamente ditas, e não estou nem falando de inovação, estou falando de elementos musicais que já estão aí, são sabidos por muitas pessoas. Eu acho que o mercado hoje em dia deixa a desejar. Eu, particularmente, sou muito apreciador de canções com letras inteligentes e com muitas metáforas, muitas analogias. Como, por exemplo, esse período aí dos anos 60, 70. Chico Buarque é uma boa referência para mim, por exemplo. Uhum. Mas o mercado musical brasileiro dos anos 2000 para cá me incomoda um bocado. Falando nisso, como é que o músico ganha dinheiro? Porque eu vi uma declaração de Ivan Lins que para ele receber alguma coisa do Spotify, né, recebe 0,00001 centavo de cada música que é tocada no... Eu estudando no Spotify, não vou falar que eu sei como é que é, mas eu imagino, porque houve... O Spotify é só um exemplo de plataforma de música. Pode ser o Deezer, pode ser o... Não sei, Esse pessoal, esses tocadores de música que a gente escuta hoje em dia, os streams, os streamings de música, eles não pagam bem o suficiente para o cantor, para o compositor. Não, então, eu não sei qual... Depende do número de reprodução da música que ele... então, eu não sei qual que é o valor que se paga. Não posso afirmar isso, mas isso é um mercado que, quando houve a mudança do CD para o digital e tudo, para mim, na minha interpretação, eu acho que hoje, dependendo, óbvio, não são todos os artistas, mas eu acho que na maneira prática, os artistas... Não são todos, mas eu acho que ganha-se muito mais com o Spotify do que ganhava antigamente. Por quê? Antigamente a gente tinha uma coisa que era pirataria. Até hoje ainda existe pirataria. Uhum. Tá? Só que assim, o Spotify a gente fala de uma plataforma onde a gente paga um valor extremamente fracionário. Se ela quiser, você pode usar até a versão gratuita, né? E como você falou, o artista ele ganha por reprodução. Então você fala, vou dar um exemplo aqui que certamente não vou rotular não, que coitado, né, esse menino agora, mas eu já imagino pela essa parte da parte mais clássica dele como músico, certamente ele não vai gostar. Vou dar um exemplo. Mas, por exemplo, a Anitta, quantas vezes a pessoa deu play nas músicas da Anitta? A Anitta fica trilionária, milionária ali, de acordo com a frequência que se dá o play naquela determinada música. Qual que é esse valor? Não sei. Mas eu acho, a meu ver, faz muito mais sentido. Eu acho que ganha-se muito mais hoje do que um cara que simplesmente pagava ali
R$10 em 5 CDs para levar para casa e nem se dá o trabalho de comprar o CD original. Nada contra quem consome produto pirata, inclusive eu consumo também. Mas assim, hoje a gente tem esses fatores, né? A gente tem o Spotify, tem o Deezer, tem o Apple Music, tem o YouTube Music também, né? Quando você faz a assinatura do YouTube, você já ganha acesso ao Amazon Music. Então, assim, a gente já tem um acervo muito grande de você consumir um produto de forma virtual, digital, né? Eu acho que hoje ganha-se muito mais. Não sei quanto, mas acho que na prática, a longo prazo, acredito que deve se ganhar mais. Até porque você não tem custo de produção, né? De CD e capa de CD, encarte, essas coisas. Né? Isso eu levanto essa questão também porque eu ia falar pra galera, em algum momento, galera, todos os episódios que a gente tá gravando aqui no YouTube, que tá indo pro YouTube, não sei dizer quando, mas em algum momento todos os episódios vão ficar disponíveis no Spotify. Beleza? Então, em breve, vocês vão poder... não gosto de ver um vídeo de 2, 3 horas ali que eu não tenho saco, não tenho tempo. Beleza, o seu problema vai estar resolvido. Você vai poder colocar, quando você vai pegar o seu carro, vai botar no Spotify e vai ouvir o programa. A gente resolve o problema de todo mundo dessa maneira. Mas, voltando... a gente estava pesquisando a questão do Spotify, do funcionamento, porque para você colocar qualquer tipo de música, qualquer coisa de arquivo dentro do Spotify, você tem que entrar como um músico, como artista. E aí é que entra essa parte burocrática que eu ainda não descobri como é que isso funciona. Acho que tem algum site que você faz um registro como artista, ou você paga alguma coisa para você ter algum tipo de registro ali, para dali você pegar e colocar as coisas dentro da plataforma, entendeu? Vai acontecer com a gente em algum momento, eu não sei quando. Eu confesso que eu tô por fora também desse processo, porque nunca trabalhei com música em plataforma. E você não tem nenhuma vontade de, tipo assim, de pegar de repente alguma coisa que você já tenha como é que você fala? Composto? Que você tenha criado algumas músicas, se for várias, poucas, intermédia, quantidade determinada de músicas, você não tem vontade de repente pegar uma obra, um trabalho teu e colocar no Spotify como um portfólio virtual, digital, assim? Tenho sim. Na verdade é importante até, né? Existem alguns sites que você pode colocar portfólio, que talvez a burocracia seja um pouco menor, né? Sim. Mas o Spotify tem a questão dos likes. É porque não é muito a minha... Enquanto portfólio é importante eu ter as músicas lá, principalmente quando eu engrenar nessa coisa de trilha para cinema, né? Mas, de uma forma geral, o meu trabalho de composição tá mais relacionado, pelo menos até hoje tem sido assim, né? Tá mais relacionado a áudio caseiro, porque eu preciso de um registro da música para alguém aprender. Sim. Aí tem a partitura escrita porque ela vai ser tocada ao vivo, né? Como é mais para teatro, está mais relacionada à mídia impressa, a papel e bolinha preta. Mas é algo realmente que eu preciso, inclusive, me inteirar mais, porque é bem importante também. Eu digo assim, até pra... Eu não sei como é que você... bom, você já falou, mas assim, quando você ensina um aluno seu completamente de forma totalmente leiga, totalmente no escuro. Presumo eu que em algum momento esse seu aluno, além dele ler a partitura, ele precisa de ter referência auditiva, né? Então, sim, como é que ele vai dar o play no negócio ali, entendeu? Foi como você falou, muito caseiro. Então, ele tem que ter acesso a essa parte musical de alguma maneira. Né? Você fornece ele tipo um arquivo em MP3, em MP4, e daí ele escuta de repente num computador, num telefone, para poder ir associando a música. O processo de ensaio geralmente funciona assim. Como dificilmente no início a gente tem uma base de um arranjo pronto, durante o próprio ensaio a gente vai tocando e cantando no piano, ele vai gravando e aprendendo por isso. Mas existe também essa possibilidade que é muito boa da gente, mesmo que no áudio caseiro, mandar o arquivinho de MP3, faz o grupo, né? No WhatsApp e manda, todo mundo vai aprendendo. Nem sempre dá tempo de fazer isso, tem várias questões que envolvem, mas sem dúvida ter gravado com um arquivinho é bom. Sim. Ruim nunca vai ser. Até porque às vezes você foi contratado para um trabalho, aí a música está na sua cabeça, mas você não tem um arranjo pronto ainda. Como é que o diretor vai conhecer o arranjo, por exemplo? Então você precisa realmente ir lá fazer um trabalho de orquestração digital, que é o curso que eu tenho feito, inclusive, que vem nesse sentido, né? Você usa timbres
sintéticos. Não, nem todos são sintéticos, na verdade. Alguns são, de fato, sampleados, né? Os instrumentistas foram lá e gravaram cada nota, com cada tipo de ataque diferente. Aí você vai lá no programinha depois, usa Aí você faz um um software quebra-cabeça, você monta o seu... Você toca com o controlador, você grava em formato MIDI. E aí você vai depois escolhendo os timbres que você quer, violino tal, saxofone tal, bateria tal. E aí você monta esse tipo de arquivo MIDI, guarda esse tipo de informação, que é para você fazer a orquestração online. Inclusive, você tem instrumentos que simulam tão bem hoje em dia que muitas trilhas sonoras de filmes... Hollywood é mais difícil, né? Porque Hollywood tem dinheiro, mas... que são feitas com instrumento digital, com instrumento virtual. Porque é muito caro. Você imagina você ir conseguir 12, 20 horas de estúdio para uma orquestra gravar, né? E tem que ser um estúdio bom. Tem um custo. Então, grande, tem muito filme já usando isso. E aí viria nesse sentido, né? Voltando para o assunto. Eu tô saindo muito do assunto, gente. Eu tenho esse... Aí a gente aqui sai, entra já. Entendi. Qualquer coisa, vocês puxam minha orelha aí. E aí teria essa função, né, de você, enquanto compositor, preparar o que você tem para oferecer. Às vezes a pessoa não precisa só de harmonia e letra, né, acorde e letra. Ela precisa ter uma noção da instrumentação. Solo de violino. Quando? No início, no final, no meio, né?